Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença nesta manhã, Senhor, em primeiro lugar para Te dar a honra, a glória, que só Tu mereces, ó Deus. Queremos Te agradecer do fundo do nosso coração pela nossa salvação, pela Tua graça, Senhor, nas nossas vidas, pelo Teu amor. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Faz-me falar, Senhor, as palavras que vêm direto do trono do Pai, que eu não fale de mim mesmo, de forma alguma. Que os meus lábios estejam sendo tocados por uma brasa viva do Teu altar, para falar a Tua palavra, falar aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus Cristo. E desde já, Senhor, Te dou graças por tudo aquilo que Tu estás fazendo nesta igreja, na vida de cada um dos irmãos, na minha vida, Senhor. E a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é esta palavra, Senhor, que está nos libertando a cada um de nós todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao longo desses domingos, irmãos, nós temos vindo estudar sobre autoridade e submissão, acerca de obediência, obediência a Deus, obediência às autoridades instituídas por Deus. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, tremendamente poderosa e que ainda não é nada diante daquilo que está por vir. E Deus tem preparado os seus filhos, tem preparado a cada um de nós, dando a sua palavra, para que nós a cada dia mais sejamos libertos. Libertos de quê? Libertos da vida do pecado. Sejamos libertos da vida do passado e possamos viver realmente em novidade de vida. Possamos viver esta palavra na íntegra. Nós como cristãos, como bons cristãos que somos, a maior parte deles, nós gostamos mais das mensagens que nos provocam bênçãos, não é? Sobre fé, sobre amor e etc. As mensagens mais doces, que faz com que a gente saia da igreja flutuando, todos abençoados, e vamos ter uma vida de vitória durante a semana, e é assim que a gente gosta. Mas há palavras que são muito mais produtivas em seus efeitos, e essas palavras são mais duras. E aquilo que nós temos visto nesses dias, o que Deus tem falado à sua igreja nesses dias, não só através de mim, mas através do pastor Dirceu, uma palavra viva, uma palavra pura, uma palavra eficaz. Para que é esta palavra? É para nos aperfeiçoar, meus irmãos. Nós estamos sendo provados como fogo, como ouro. O ouro é provado aonde? É no fogo. Quanto mais alta a temperatura, nós falamos isso semana passada, quanto mais alta a temperatura, mais o ouro se derrete, mais o ouro fica limpo. E quando o ouro está mesmo derretidinho, está limpinho, aí fica fácil de ser moldado. E quanto mais puro é o ouro, mais valioso ele se torna. Assim também Deus quer fazer conosco. O diamante é a mesma coisa. O diamante vem da terra cheio de sujeira, cheio de impurezas. Vale muito, mas está cheio de impureza, cheio de sujeira. E aquilo que ele vale não é nada diante daquilo que ele vai valer depois que estiver polido. E o polimento não é uma coisa feita com cera, com uma coisa agradável, não. É passado por lixas. E mais lixa, e mais lixa, e mais lixa. E molda de um lado, molda do outro. E quanto mais facetas o diamante tiver, mais valor ele terá. Assim também é conosco como cristãos. Deus está nos moldando. Deus está nos lixando. Para quê? Para nos moldar segundo o seu caráter. Para nos moldar segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado veio e tirou esta imagem e esta semelhança. A Bíblia diz que o segundo homem, quando Adão gerou um filho, Adão já gerou o filho segundo a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, em pecado. Gênesis 5:3. Em pecado. Vamos lá ver? Gênesis 5:3. O primeiro homem, Adão, foi gerado à imagem e semelhança de Deus.
Mas os restantes já não foram gerados à imagem e semelhança de Deus, foram gerados à imagem e semelhança de Adão. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E aí o que acontece, irmãos? A partir daí, todos foram gerados segundo Adão, uma natureza pecaminosa. E agora? Agora nós temos que voltar ao princípio, temos que voltar à origem, temos que voltar de novo a ser a imagem e semelhança de Deus. Mas isso já não é assim de qualquer maneira. Deus tem que tirar a sujeiraiada toda. Deus tem que tirar todo o pecado que foi impregnado em nós ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E Deus tem que fazer o quê? Passar a gente pelo fogo, para tirar toda a impureza e toda a sujeira. E ainda não basta, depois ele passa mais e mais, até que o ouro chega a ser 24 quilates. Purinho, 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 purinho. Tem que passar por muitos graus centígrados de fogo. Assim Deus está fazendo conosco. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Vai ficar pior. Deus quer nos aperfeiçoar. Você não pensa que vai melhorar, não. Vai ficar pior. Porque Jesus está para buscar a sua igreja. Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. E não pensa você que Deus vai levar esse povozinho que está aí, não. Não pensa você que Deus vai levar todo aquele que diz: ó Senhor, eu preguei o evangelho no teu nome. Não vai não. Eu expulsei os demônios. Não vai não. Não vai não. Nós temos visto ao longo dessas lições que muitas vezes as pessoas desobedeciam supostamente não a Deus, mas ao homem. E imediatamente essas pessoas eram punidas. Nós vimos o caso de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E de repente saiu o fogo do Senhor e os consumiu. Na hora morreram. Nós vimos casos, por exemplo, de Miriam, que desobedeceu a Moisés. E imediatamente a lepra apareceu. Nós vimos casos do Coré, do Datã e do Abirã, que se levantaram contra Moisés e contra Arão. E eles diziam: nós estamos nos levantando contra o homem. Quem é que Moisés pensa que é? E a terra abriu e os engoliu, vivo 250 homens. Perdão, 250 foram queimados. Mas a família do Datã, do Abirão e do Coré, engolidos. Aí nós pensamos, hoje, a gente pensa, bom, Deus está mais soft, está mais light, Ele já não é assim tão duro. Deus continua o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Meus irmãos, naquela época a glória de Deus estava presente ali, Deus estava presente ali no meio daquele povo. E hoje Deus não está presente? Deus não está presente hoje? Tá. Só que já não é numa casa feita por mão de homens. Antigamente Deus mostrava a sua glória no tabernáculo, Deus mostrou a sua glória no templo de Salomão. Hoje Deus está no templo que Ele mesmo fez, o nosso corpo. Nós somos hoje o templo do Deus vivo. Nós hoje somos o templo, nós somos a casa ambulante de Deus. Onde é que Deus habita? Quando pergunto a você onde é que Deus habita, onde é que Deus habita? Quer ver o templo do Espírito Santo? Olha de lado. Olha de lado e você está vendo o templo do Espírito Santo. Meus irmãos, a coisa hoje é muito mais séria do que no passado. Muito mais séria. Muito mais séria. E nós estamos vivendo os últimos dias. Está mesmo aí para chegar. E a coisa vai se apertar. Porque Deus não vai levar um povo zeco de qualquer maneira, não, Senhor.
Você se lembra quem é que entrou na terra prometida? Lembra-se quem é que entrou na terra prometida? Quem é que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. 10 espias foram enviados. Perdão. 10 espias foram enviados. 8 voltaram, dizendo dos gigantes. Foram 12? Era um de cada tribo. Estou diminuindo os espias, para ficar mais soft. 12 espias. É um de cada tribo. Pois é, você também, Honorina. 10 voltaram, difamando a terra. 10 voltaram dizendo dos problemas que havia na terra. Gigantes. A terra é bonita. Tem frutas grandes. Cachos de uva grandes. Mas tem gigante. Mas tem gigante. Tem problemas. Seria melhor a gente voltar para o Egito. Seria melhor a gente voltar para o Egito. Mas 2 homens, Josué e Caleb, voltaram dizendo diferente daqueles homens. Eia, vamos embora. O Senhor é conosco. Vamos embora. Essa terra é conosco. Vamos embora. Nós vamos conquistar esta terra. Deus já nos deu. E não se intimidaram com as consequências, com os problemas, porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Deus está conosco. Amém? Se você obedecer. Se você obedecer a Deus. Saiu uma multidão do Egito. Uma multidão. Um exército de 3 milhões de pessoas. E era para fazer uma travessia curta no deserto. Uma travessia muito curta. Deus deu instruções, eles saíram do Egito com ouro, pedras preciosas, uma riqueza enorme. Iam fazer uma travessia curta no deserto e iam entrar na terra prometida. E Deus passou ali no deserto para quê? Para provar aquele povo, para limpá-los. Para que quando eles entrassem na terra prometida, pudessem ter um único Senhor. Eles vinham do Egito e estavam no cativeiro cheio de lixo. E Deus, olha, eles passam pelo deserto, eu tiro o lixo todo que tem neles, eles entram na terra prometida, terra que emana leite e mel, eu serei o único Senhor, serei o Deus deles, eles vão me obedecer, as bênçãos virão sobre eles, os inimigos todos, eu vou dar na mão deles. Mas o que aconteceu com aquele povo? Começaram a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, começaram a se levantar contra a autoridade de Deus, contra as autoridades instituídas por Deus, e começaram a fazer tudo que não agradava a Deus. Moisés demorou um pouco, lá em cima, recebendo as instruções de Deus. O que é que eles fizeram? Um bezerro de ouro, para adorar aquele bezerro. Este é o nosso Deus. Aqui está Deus. E eles tomaram o nome do Deus Todo-Poderoso e colocaram naquele bezerro. Está aqui o nosso Deus. Desobediência sobre desobediência sobre desobediência. Resultado: todos aqueles da idade de 20 anos para cima morreram no deserto e não viram a terra prometida. E no entanto, não era o povo de Deus? Não era o povo escolhido de Deus? Mas a desobediência deles fizeram com que eles não entrassem na terra prometida. Aquele povo reclamava por tudo e mais alguma coisa. Está igual os irmãos de hoje em dia. Hoje em dia há o evangelho das bênçãos, só se prega bênçãos. Vem que Deus responde logo a tua oração, parece que Deus é o nosso empregado. Vamos diante de Deus com os nossos projetos e Deus tem que responder logo. Os irmãos gostam de igreja onde o culto é culto de fogo. Cai fogo. Claro que nós gostamos do fogo de Deus. Claro que nós gostamos da unção de Deus. Mas há muito mais coisas do que isso. Há muito mais coisas do que isso. O reino de Deus é um reino riquíssimo, multifacetado. Há muito mais do que a unção. Há muito mais do que aquele prazer que a gente sente quando a gente está louvando a Deus. Há muito mais do que isso.
Há muito mais do que essas coisas todas. E o que as pessoas querem? As igrejas hoje viraram entretenimento. Elas gostam de ser entretidas. Vão à igreja para serem entretidas. As crianças vão à igreja para serem entretidas. A gente vê as crianças passando aqui com a Bíblia na mão. Os pequenininhos todos com a Bíblia embaixo do braço. E vão para ali. Garanto que lá eles não estão sendo entretidos. Estão ali aprendendo a verdadeira palavra de Deus. Eu me lembro quando eu tinha essa idade. O pastor Dirceu era o meu professor da escola dominical. Foi a época que eu mais aprendi versículos bíblicos. Decorava, aprendia a palavra. Hoje eu falo versículos. Às vezes eu tenho até dificuldade de me lembrar onde está, mas eu sei o versículo. A palavra é incutida nesta altura. Mas hoje, o que acontece? A maior parte está querendo entreter o povo com festas, com isso, com aquilo. O povo está atrás de entretenimento. O povo não está atrás do Deus vivo. Está atrás de ter um lugar onde passear, um lugar onde ter um convívio, um clube, uma esfera social. Mas Deus não está querendo um povo que vá a clube. Deus quer levantar um povo verdadeiro. Deus quer levantar um povo que o ama de verdade e que o busca em espírito e em verdade. Um povo que não está interessado só nas bênçãos, mas é um povo que está interessado em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Nós vemos os exemplos e nós achamos tanto bonito, Paulo, Pedro, mas esses homens não tinham a sua vida por preciosa. O que eles tinham de precioso era agradar a Deus, era fazer a vontade de Deus. E a gente acha, puxa que bom, o Paulo hoje é tão famoso, é tão conhecido, eu também quero ser assim. Mas é pela motivação errada. O Paulo era participante dos sofrimentos de Cristo. O Paulo não tinha sua vida por preciosa. Pedro não tinha sua vida por preciosa. Os homens de Deus faziam o quê? Buscavam fazer a Deus a sua vontade. José era um homem temente a Deus. Um homem que teve sonhos e visões de Deus e de repente, vendido pelos irmãos. Vai como escravo. É comprado por Potifar. Começa a servir na casa do Potifar. A casa do Potifar progride, prospera, por causa do temor do Senhor que o José tinha. Por causa da obediência do José. Daqui a pouco o José é acusado de assédio, de querer pegar a mulher do Potifar, injustamente. Lá vai o José para a prisão. É preso. Mas o José continua temente a Deus. Continua obedecendo a Deus. De repente, aparece o copeiro, aparece o padeiro, tem um sonho. José interpreta o sonho dos dois. Mesmo lá na prisão, o José continuava amando a Deus. O José tinha um coração de ajudar as pessoas. Ele podia se revoltar, não se revoltou. Não se revoltou, mas ele continuou temente. Obedeceu a Deus. E de um dia para o outro, José foi promovido, foi colocado ao lado do faraó. José não só supriu a necessidade daquele povo, porque não houve fome naquele país, como também a vizinhança toda também não morreu de fome. Por quê? Porque eles vinham até o Egito para comprar alimento. Obediência. Quantos irmãos hoje, dos nossos irmãos, estamos dispostos, irmãos, a padecer por amor ao Senhor e permanecermos fiéis? A gente olha para as igrejas, é tão fácil a gente ver isso. Qual é o culto que mais tem pessoas? Domingo à noite. Por que domingo à noite? Porque é o culto, não é? Onde o louvor é mais agradável, onde o Espírito de Deus flui com mais facilidade, onde há curas, onde as coisas acontecem. Mas ouvir a palavra de Deus, gastar tempo ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Espera aí, já não tenho tanto tempo, eu trabalho durante tanta semana. Nós estamos falando de alguns exemplos, mas nós vamos ver hoje o exemplo máximo de obediência: Jesus Cristo.
O exemplo máximo. Eu falei de José, poderia falar de Moisés, poderia falar de Abraão, poderia falar mais de Davi. Mas nós vamos ver hoje Jesus Cristo, que é em tudo o nosso exemplo. A obediência de Jesus Cristo fez com que, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa da obediência de um, entrou a redenção, entrou a salvação. Jesus, que era em tudo semelhante a Deus, tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, nós vamos ler. O maior exemplo de todos, o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo de obediência, é esse exemplo que nós devemos seguir. Filipenses 2. Vamos ler de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler tudo novamente, todos juntos, vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meus irmãos, Jesus decidiu obedecer. Jesus esvaziou-se dos seus atributos divinos, fez-se homem, achado na forma de homem, ele ainda se humilhou, ainda mais, mas mesmo assim, ele viveu 100% em obediência à vontade de Deus. Nós vemos pela palavra de Deus que ele, sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas no entanto, quando nós vamos ver a palavra, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele diz, eu e o Pai somos um. Abra lá João 10:30. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem é Jesus? O mesmo que Deus. Eu e o Pai somos um. Abra a Bíblia em João 1. Quem é Jesus? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra, o verbo, estava com Deus. E o verbo era quem? Quem era o verbo? Quem era o verbo? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Deus. Jesus Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele,
E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era Deus, era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é só Jesus. Jesus. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. Meus irmãos, o que é o homem para que Deus se lembre dele? O que é o homem para que Deus se lembre de nós? O que é o homem para que Deus se lembre de nós? O que nós fizemos? Nada. Somos criatura de Deus. Somos feitura sua, fabricação de Deus. Mas Deus nos fez com um cuidado tão especial. Deus nos fez com um cuidado tão especial. Tudo foi criado. Salmo 8:4. Vamos lá ver. Salmo 8:4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Que é o homem para que Deus se lembre dele? Deus criou todas as coisas, Deus precisa do homem para quê? Para que Deus precisa do homem? Nós é que nos achamos grandes coisas. Nós nos achamos grandes coisas, mas o que é o homem? Para que Deus se lembre dele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu-lhe poder sobre todas as coisas, conforme está no livro de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, e depois logo em seguida, o homem vai e peca, desobedece a Deus. Desde o princípio o homem é desobediente, desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem para o homem, está aí, ó, tudo você pode comer, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única coisa que eu mando você fazer, a única coisa que Deus mandou o homem fazer, o homem vai e desobedece. A partir daí o homem tornou-se desobediente. Faz parte da natureza do homem a desobediência. Faz parte da natureza do homem a rebelião. Mas Jesus veio para quê? Para nos mostrar que é possível nós voltarmos ao princípio, sermos obedientes a Deus em tudo. Jesus veio, tomou um corpo como o meu e o seu. E você não pode dizer, porque ele era filho de Deus, ele não pecou. Não, porque ele se esvaziou dos atributos de Deus. Enquanto Jesus andou aqui na terra, ele não andou como filho de Deus, como sendo Deus. Ele andou como um homem normal, como eu e você. Sentia fome, sentia sono, sentia cansaço, sentia ira. Quando ele chegou lá no templo e viu os vendilhões, ele não ficou ali calmo, foi muito bravo. Imagina, eu fico pensando hoje, se Jesus chegasse hoje, como ele vivia naquela época, e visse os vendilhões do templo, que hoje tudo e mais alguma coisa, o nome de Jesus é vendido. Mas se espera que está para chegar o dia. Espera que está para chegar o dia. Espera. Mudam a palavra de Deus por tudo e mais alguma coisa para benefício próprio. O homem não respeita a sua esposa, a esposa não respeita o seu marido. Mudam a palavra de Deus. Deus perdoa todas as coisas. Trocam de mulher assim como quem troca de roupa. Quando chegar diante de Deus, Deus é um Deus amoroso. É um Deus amoroso, sim senhor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. E muita gente vai entrar diante de Deus achando que são os bons. E Deus vai logo dizer, não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo maldito. Toda a gente que se esquece de Deus, eu me esqueci de Deus. Eu pregava o evangelho, eu fazia. Eu pintava, eu bordava, eu estava sempre na igreja. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Salmos 9:17, mesmo aí,
os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados. Mas Jesus nos mostrou, meus irmãos, que tudo foi criado por Ele, tudo para Ele. E Ele se esvaziou disto tudo, tomou a forma de homem. Achado na forma de homem, tomou a forma de servo. Naquela época era a forma mais baixa que existia. Se esvaziou dos atributos de Deus e viveu como eu e você. A única diferença é que Jesus não foi gerado em pecado como nós somos. Mas a partir do momento que Ele se esvaziou de Deus, da forma de Deus, Ele estava também correndo o risco de pecar. Ele estava correndo o risco de pecar. Ele também poderia desobedecer a Deus. Mas o que a gente vê? Que Jesus em tudo foi obediente. Abra aí, João 1,14. João 1,14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e, do quê? De verdade. Jesus era em tudo semelhante a nós, Ele passou por todas as coisas, mas Ele estava cheio de graça e de verdade. Jesus mostrou para nós que neste corpo humano é possível ser obediente. Jesus em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi tentado como eu e você. Hebreus 4,15. Vamos lá ver. Hebreus 4,15. Diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele em tudo foi tentado, porém Ele decidiu não pecar. O diabo apresentou-lhe tudo, 40 dias. Muitos pensam que depois de 40 dias é que Jesus foi tentado. Não, Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Depois de 40 dias Ele teve fome, aí o diabo chegou. Quando parecia pior, não é? Em tudo Jesus foi tentado, como eu e você. Mas Ele foi obediente em tudo, nos mostrando que é possível sermos obedientes. É possível. Hebreus 5,8. Ainda que era filho, eu ia ler isso depois, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como é que Jesus aprendeu a obediência? Padecendo. Jesus não trouxe a obediência lá de cima, não, Senhor. Jesus aprendeu aqui, obedecendo. Quanto mais Ele padeceu, mais Ele obedeceu. Jesus esvaziou-se dos seus atributos, como Deus, e como homem, Ele humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz, a pior morte de todas. A pior morte de todas. Jesus morreu como sendo o pior dos homens. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa e mais humilhante de todas. E foi a morte pelo que Ele morreu, morte de cruz. Esvaziou-se de Deus, fez homem, humilhou-se a si mesmo e ainda morreu na cruz. Todas as pessoas tratavam Jesus como sendo um homem qualquer. Só alguns é que sabiam quem Jesus era. Jesus era tão comum, sem diferença, que os homenzinhos lá vieram buscá-lo para prendê-lo, e Judas teve que dar um beijo no rosto para poder identificá-lo.
A não ser aqueles que foi revelado, todos os outros tratavam Jesus como sendo um homem normal. Então você veja, meus irmãos, que Jesus, sendo Deus, eu volto a frisar isto, viveu como eu e você. Se Jesus estivesse aqui, se fosse hoje nos nossos dias, e Jesus estivesse sentado aqui, a gente não sabia que era Jesus. Ele era normalérrimo como eu e você. Igual a você e eu. Se ele estivesse sentado aqui hoje no meio de nós, aqui a gente não sabia quem era Jesus. Quando ele falava, as pessoas ficavam assim, mas de onde é que vem tanta sabedoria? Quando ele abria sua boca e falava, de onde é que vem tanta sabedoria? Chegou uma vez e disseram, esse aí não é o filho do José o carpinteiro, como é que ele é tão sábio desse jeito? Mas veja aqui, Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Eles já estavam tão habituados a ver profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas qual foi a reação de Jesus? Veja o versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. A ninguém dissesse. Só aqueles a quem foi revelado ali. Ninguém mais deveria saber que ele era o Cristo. Quando os demônios chegavam perto dele, já gritavam, tu és o Cristo. Cala-te. Ele não queria ser identificado. Os demônios sabiam muito bem quem é que estava ali. E como sabiam? Tu és o Cristo, que tenho eu contigo. Filho de Deus, cala-te. Jesus não deixava que eles falassem, para não identificar. Mas eles sabiam muito bem quem é que estava ali. Eles viram tudo acontecer. Eles viram, sabiam muito bem quem é que estava ali na frente deles. Mas Jesus, quieto, fazendo o seu papel, nos mostrando que sendo homem, era possível em tudo submeter-se à autoridade de Deus. Jesus nos mostrou que em tudo é possível ser obediente. Abra aí João 14, 28. João 14, 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas a Bíblia disse agora há pouco, ali nós lemos agora, João 10:30, eu e o Pai somos um. Mas Jesus reconhece a autoridade do Pai. O Pai é maior do que eu. Eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço aquilo que o Pai me manda fazer, aquilo que o Pai me mostra. Nós vamos ver já vários versículos acerca disto. Meus irmãos, se você se colocar um pouquinho só no lugar de Jesus Cristo, a obediência não foi fácil para Jesus. A obediência não foi fácil. Mas ele deixou de lado os seus atributos divinos, deixou todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua imortalidade, e se fez um escravo para obedecer. E foi até o final. Jesus obedeceu incondicionalmente. Jesus obedeceu sem impor condições nenhuma. Jesus humilhou-se de tudo que havia. Ele se colocou abaixo de tudo. E aí o que é que aconteceu? Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome acima
de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. E tem que confessar que Ele é Senhor. Vocês estão entendendo o que é ser obediente? Nós estamos vendo hoje, eu estou falando bem devagar, para que nós possamos compreender que Jesus não estava aqui como um filho de Deus, Ele estava aqui como um homem, como eu e você. Jesus sabia que Ele ia ter que passar dores. A aflição de Jesus era tão grande antes de morrer, que as lágrimas, o suor dele se transformou em gotas de sangue. Tal era a aflição. E Jesus virou-se e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você pensa um pouquinho nisso, irmãos. A aflição dele era tão grande, ele não precisava daquilo. Para que Jesus precisava passar por aquilo? Ele não pecou, ele não desobedeceu a Deus. Por que ele tinha que se humilhar daquela forma? Para quê? Jesus podia dizer: mas afinal de contas, para que eu tenho que passar por esta humilhação toda? Por causa deste bando de desobedientes? Deus podia matar tudo e fazer tudo de novo. Deus não podia? Não foi Ele que criou? Ele podia dizer: vá, suma tudo da terra. Não quero mais saber de vocês, vou fazer tudo de novo. Deus não podia ter matado o diabo com um sopro? Podia. Ele não criou, o diabo não é criação dele? Podia. Mas Deus tem uma natureza diferente da nossa. A gente quer resolver tudo assim. Para nós é tudo muito fácil. A gente resolve tudo logo assim no tapa. Não gostei, pronto, a gente acaba. Jesus nos mostrou que em tudo Ele se humilhou e Ele foi obediente. Depois na cruz Ele levou o pecado de toda a humanidade. E Jesus gritou: Pai. O que é que Jesus gritou lá na cruz? Por que me abandonaste? O pecado sobre Jesus era tão grande, tão grande, tão grande, que Deus não conseguia olhar para Jesus. Deus não conseguia olhar para Jesus, tudo virou trevas. Meus irmãos, a gente muitas vezes pensa assim, às vezes a gente canta, dá uns pulinhos: Tu és santo, santo, santo. E brincamos, mas a gente não vê a dimensão de tudo isso das nossas palavras. Os anjos gritam, os anjos proclamam 24 horas por dia: Santo, santo, santo é o Senhor, santo. Cada vez que Deus mostra um pouquinho para eles, eles ficam: Santo, santo é o Senhor. Jesus deixou isso tudo e se transformou em igual a eu e você. Pensa um pouquinho nisso, irmãos. Ele deixou a sua santidade. Os anjos olham para a glória de Deus e não conseguem falar outra coisa: Santo, santo, santo é o Senhor. Um pouquinho mais da glória de Deus é descortinado e eles com santo, santo. E a gente acha assim, muitas vezes, a gente dá Deus por uma coisa tão certa. Às vezes a gente coloca Deus assim numa forma, e a gente acha que Deus é tão pequenininho. O que é que Deus tem feito conosco nesses dias? Nos mostrado um pouquinho de quem Ele é. Um pouquinho, descortinado um pouquinho de quem Ele é. E às vezes a gente fica sem respiração. Quando Deus descortina um pouquinho da sua glória. Um pouquinho. Moisés diz: Pai, mostra-me a tua glória.
Não, Moisés, tu não aguentavas. Eu vou passar e tu vais me ver de costas. E vais ver um pouquinho. Nós não aguentaríamos ver o nosso Deus realmente como Ele é. Se Jesus viesse aqui à terra com os seus atributos todos, ninguém ficaria vivo, morreríamos todos. Ninguém conseguiria. Mas Ele se descortinou disto tudo, desta glória toda. E veio aqui ao nosso lugar, aqui aonde nós está. E se humilhou. Meus irmãos, a gente pensa assim um pouquinho. Jesus veio. É que a gente não consegue ver a glória que Jesus deixou lá no céu para se transformar igual a nós aqui. Deus não é igual a nós. Não é. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não é igual a nós. Nós não conseguiríamos presenciar a glória de Deus, a sua majestade como Ele realmente é. Paulo presenciou um pouquinho da glória desse Jesus Cristo. Da glória desse Jesus Cristo depois que Ele voltou lá para o céu. Quando Ele já estava glorificado de novo. O verdadeiro Jesus, não aquele que andava aqui, mas o Jesus já na sua posição, já recebendo o nome acima de todo nome. E diz que a luz brilhava mais que o sol. Paulo caiu do cavalo, ficou cego na hora. Cego na hora. Um pouquinho de nada que Paulo viu. Um pouquinho de nada. Este Jesus veio, se transformou como eu e você, e em tudo foi obediente. É o quê? O quê? Qual cavalo? Paulo não estava num cavalo? E estava em cima de quê? Seja lá o que for. O pastor Dizeu está dizendo que o cavalo era nosso. Ele caiu, agora você estava no cavalo, não? Tá bem. A Bíblia fala que aquele que humilha será exaltado. Nós queremos muitas vezes, irmãos, ser exaltados. Nós queremos logo que as bênçãos venham até nós. Nós queremos logo que as coisas aconteçam. Deus quer fazer algo na nossa vida. Deus quer fazer algo na nossa vida. Deus quer moldar o seu caráter em nós. E nós devemos ser obedientes em tudo. Veja aí Mateus 23, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aqui mesmo, e ao que mesmo se humilhar, será exaltado. A obediência, irmãos. A obediência nos leva, muitas vezes, à humilhação. Nós pensamos logo, o que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer? Por causa disso, por causa daquilo? Porque todas as pessoas têm conceitos. Deus age assim e assado. Se for diferente, Deus não está nisto. Deus é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E hoje em dia, então, com esse evangelho barato do jeito que está, que a gente liga um rádio, por exemplo, e a gente só vê falar de bênçãos, só vê falar de bênçãos, campanha do jejum de 21 dias para as bênçãos de José, campanha de não sei quantos dias para isto ou para aquilo.
é fogueira santa, é campanha de jejum para poder conseguir bênçãos. Desde quando é que jejum consegue bênçãos? Uma vez eu encontrei uma senhora que já estava não sei quantos dias fazendo jejum. E ela dizia, olha, eu estou jejuando e tal, e não sei o quê. Para quê? Para ouvir a voz de Deus? Não. Estou jejuando para ganhar um carro. Tá o quê, irmã? Nós estamos numa campanha de jejum para as bênçãos. E eu já estou jejuando há vários dias porque eu quero ter um carro. 0 quilômetro. Eu virei para ela, tadinha da irmã, vai ficar com uma fome danada, vai ficar magrinha. Não, pastor, mas funciona. Às vezes, eu nem posso dizer que não funciona. É como os bebês. O bebê chora, e o que a mãe faz? Dá uma mamadeira. Essas pessoas muitas vezes são bebês espirituais e Deus fica com dó. Deus é tão amoroso que Deus às vezes fica com dó, tadinho dele. Vá, pronto. Não deixa ele passar mais fome não. Dá o carro lá, porque senão vai ficar tão magro que nem forças vai ter. Dá lá o carrinho, tadinho. Jejum para poder ter bênçãos. É só o que a gente ouve. Meus irmãos, obediência a Deus. Olhe, quem está cheio de Jesus, está cheio de obediência. Quem de verdade segue a Jesus é obediente. Nós estamos vendo, eu estou falando bem devagar isto, porque nós temos que mudar muitos dos nossos conceitos, irmãos. Realmente Deus nos abençoa e Deus quer nos abençoar. Mas acima de tudo, Deus quer a nossa obediência. É que se nós obedecermos e formos obedientes de verdade, as bênçãos são consequências. Elas virão ter conosco. A gente não precisa nem se preocupar com elas. A gente nem precisa jejuar. Se nós obedecermos, essas bênçãos vêm ter conosco. As nossas necessidades serão supridas. Quantos de vocês conhecem Mateus 6,33? Quantos conhecem Mateus 6,33? Sabem de cor e salteado? O que é que diz? E o que mais? Mas tá bem, qual é a primeira parte do versículo? Falem lá, qual é a primeira parte? E o quê? O reino de Deus e o quê? E Jesus ainda diz, e o resto será acrescentado, o resto. O que importa? O reino de Deus e a sua justiça. Obediência a Deus acima de tudo. E o resto será acrescentado. Jesus não teve a sua vida por preciosa. Jesus não teve a sua vida por preciosa. Mas Jesus teve a sua obediência por preciosa. Jesus em tudo foi obediente. Em tudo, diga comigo, Jesus em tudo foi obediente. Nós vimos que a autoridade, a obediência foi instituída por Deus. O reino de Deus, tudo que a gente vê, foi criado pela autoridade de Deus e subsiste pela autoridade de Deus. Tudo que a gente vê hoje existindo é pela autoridade de Deus. Foi instituído por Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, veja lá em João 8,19. João 8,19. O seguinte. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem ao meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Quem conhece o pai e o filho, obedece. Obedece. Se nós conhecermos a Jesus, nós conheceremos também ao Pai. Como é que nós conhecemos a Jesus? Através da obediência. Como é que nós vamos conhecer o Pai? Através da obediência.
Abra aí ainda João 14. Versículo 7. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha só como é que Jesus em todo o tempo era obediente ao Pai. Jesus falava e ele dizia: essas palavras não são minhas. Essas palavras é do Pai, não são minhas. Tudo que eu vejo o Pai fazer é aquilo que eu faço também. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Mas ele a todo tempo ele diz: essas palavras não são minhas, é do Pai. São do Pai. Jesus em tudo ele nos mostra a sua obediência ao Pai. Eu não faço nada por mim mesmo, mas faço pelo Pai que me enviou. Jesus não fazia nada, ele sempre reconhecia a autoridade do Pai. E a autoridade, ela não pode ser exercida sem obediência. Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele estava exercendo em obediência. Quando o centurião chegou para ele e diz: olha, eu tenho lá um servo que está doente, mandou um recado, tem um servo que está doente. E Jesus diz: vamos lá. E depois no meio do caminho ele diz: não, nem precisa vir aqui não. Eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho autoridade. Eu digo a este vai e ele vai, eu digo a este vem e ele vem. Ele reconheceu que Jesus não andava por si mesmo. Ele reconheceu que Jesus também estava debaixo de autoridade. E Jesus ficou admirado e diz: olha, eu nunca vi tanta fé nem em Israel. Aquele homem não era da igreja. Israel é que era considerado a igreja. Ele não era. Mas aquele homem reconhecia o quê? A autoridade, ele reconhecia obediência. E ele dizia: não é preciso vir aqui, basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Obediência, aquele homem via a distância. O que Deus quer de nós, irmãos? O que Deus quer de nós? Que nós sejamos homens cheios de fé, cheios disso, cheios daquilo. Não, Deus acima de tudo, Deus quer de nós obediência. Deus quer que nós sejamos obedientes e as demais coisas serão acrescentadas. Quanto mais obedientes nós formos, mais abençoados nós seremos. A prova maior é Jesus. Jesus em tudo foi obediente. E o que aconteceu? Ele recebeu o nome acima de todo nome. Hoje, todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus. Por causa de quê? Por causa da sua obediência. Nós hoje queremos muitas bênçãos, mas não queremos obedecer. É incompatível, é impossível. Nós hoje queremos paz no lar, nós hoje queremos isto, queremos aquilo, queremos dinheiro, queremos um monte de coisas, queremos cura. Mas tudo isso já está previsto para quem obedece, nós nem precisaremos pedir. Nem precisaremos pedir. Se nós obedecermos, todas as coisas virão ter conosco. Amém. A obediência, meus irmãos, a obediência é a chave do nosso sucesso, é a chave de tudo. No céu haviam três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Mas decidiram, o Pai é a autoridade máxima. Aquilo que o Pai diz, eles obedecem. Veja, nós estamos falando do exemplo de Jesus Cristo. Jesus em tudo foi obediente. Jesus em tudo foi obediente. Em tudo. Deus fez o homem
a sua imagem e a sua semelhança. Deu-lhe poder sobre todas as coisas. Deu-lhe autoridade sobre tudo. O que é que o homem fez? Pecou. E com isso, trouxe a maldição para o mundo. Jesus veio na forma de homem. O que é que Jesus fez? Obedeceu. Por causa da obediência de um, entrou a salvação. Vamos ver Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por causa da desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Mas por causa da obediência de um, muitos serão feitos justos. Veja que coisa. Através de um homem entrou o pecado no mundo. Mas através de um homem entrou a salvação. Um desobedeceu. O outro resolveu obedecer. O resultado da nossa desobediência caiu sobre quem? Sobre Jesus Cristo. O resultado da nossa desobediência caiu sobre Jesus Cristo. Mas os resultados da obediência de Jesus Cristo caem sobre nós até hoje. Até hoje, os resultados da obediência de Jesus Cristo caem sobre nós. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus Cristo veio para aqui para a terra, Deus correu um risco muito grande. Deus correu um risco muito grande. Porque Jesus veio em tudo ser semelhante a nós. Em tudo. Como eu disse, está na palavra de Deus, a única diferença é que Jesus não foi concebido em pecado. Mas Jesus viveu como nós. Como? Adão não foi feito em pecado, mas desobedeceu. E a partir daí, todos aqueles que foram feitos a partir de Adão foram gerados em pecado. Adão e Jesus não foi feito em pecado. E a grande diferença é que Adão desobedeceu, mas que Jesus Cristo obedeceu. A concepção dos dois foram a mesma. Os dois não foram feitos em pecado. Mas qual é a diferença? Um entrou o pecado no mundo, mas pela obediência do outro, entrou a salvação. Entrou a justificação. Se nós obedecermos, meus irmãos, a obediência, ela gera uma série de coisas. Se nós somos obedientes, a fé funciona. Se nós somos obedientes, o amor funciona. Se nós somos obedientes, a integridade vai funcionar. Se nós somos obedientes, o temor a Deus vai funcionar. Todas as outras coisas. A obediência. O que Deus disse? Obediência quer e não sacrifício. Quando Saul desobedeceu a Deus, eu trouxe isso tudo para nós sacrificarmos. Eu trouxe isso tudo para nós sacrificarmos. E o que Deus diz através de Samuel? Mas quem é que disse que eu quero tanto sacrifício? Eu quero obediência. 1 Samuel. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, o que Deus quer?
Há tanta gente que diz, eu estou sofrendo por amor a Jesus, está sofrendo à toa. Tem tanto prazer Deus em sofrimentos? Eu estou fazendo sacrifício, e isso e aquilo, estou padecendo coisas por amor a Jesus. Será que Deus tem tanto prazer que a gente sofra tanto? Será que Deus tem tanto prazer nos nossos sacrifícios? Não, meus irmãos, Deus sente prazer é quando nós obedecemos. Você não pensa que Deus sentiu prazer quando Jesus morreu lá na cruz, carregando aqui os pecados da humanidade? Tanto é que Ele não sentiu prazer que Ele virou as costas. Ele não podia ver aquilo. Mas Deus sentiu prazer em quê? Na obediência de Jesus Cristo. E o que que fez? Foi dado um nome a Jesus Cristo, acima de todo nome. Todo joelho hoje tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. Mesmo que o diabo não queira, ele é obrigado a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus quer o quê? Obediência. O que Deus quer de você? Que você seja obediente. Obediência é melhor do que sacrifício. É melhor, meus irmãos. Meus irmãos, como eu disse, Jesus, Ele enfrentou o perigo de não voltar mais para o céu. Ele poderia ter sido desobediente. Mas o que aconteceu? Ele obedeceu em tudo. E agora nós temos um representante junto de Deus. Nós temos hoje um advogado junto de Deus. Nós temos lá um advogado à direita de Deus. E ele intercede por nós. Ele intercede hoje. Porque Jesus passou por todas as coisas. Jesus em tudo foi o nosso substituto. Qual é onde é que está isso aqui em João? 1 João. 1 João, né? 1 João 2:1. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Olha o versículo 13. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos o quê? Seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conheçamos que estamos nele. Muitas vezes, irmãos, nós somos colocados em situação, que Deus quer saber o quanto é que nós o amamos. Nós somos levados à situação para saber o quanto é que nós amamos a Deus de verdade. E nos é dado muitas escolhas. Nos é dado muitas opções de escolhas. Mas o quanto é que nós obedecemos a Deus de verdade? Quando nós somos confrontados com vários tipos de situações na nossa vida, o que é que nós escolhemos? Você pode dizer, eu escolho a Jesus. Mas saiba que há um preço a pagar. A salvação ela é de graça. A salvação é de graça, não é cobrado nada. Mas nós temos que deixar tudo por esta salvação. Deixar tudo. Nós somos confrontados muitas vezes. O próprio José não teve sonhos de que via-se sendo um maioral. Que forma de ser o maioral? Sendo vendido pelos irmãos, indo para a prisão. Depois ainda sai da prisão, vai para a casa de um homem lá servir, faz o melhor. A casa do homem ainda prospera. Depois chega a mulher do homem, ainda mente. Lá vai o coitado para a prisão de novo.
E José não reclamou. José não podia ir para a cama com a mulher do Potifar, quem é que ia saber? Quem é que ia saber? Sim, Deus saberia, meus irmãos, mas os homens não sabem. Nem o Potifar talvez não saberia. Só que tem uma coisa: Deus não poderia realizar o seu propósito na vida de José. Deus não poderia realizar o seu propósito. José tinha o quê? Temor do Senhor. José era obediente ao Senhor. Os homens não vê, mas Deus vê todas as coisas. Hoje em dia as pessoas estão muito nesta. Deus é amoroso, Deus é amor, Deus perdoa tudo, eu também posso. Eu também posso fazer qualquer coisa. Os homens não estão vendo. Por que hoje a igreja é tão enxovalhada? Por que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que deveria ser a instituição mais respeitada no mundo, muitas vezes é a mais enxovalhada de todas? Por quê? Porque cada um age da maneira como quer. Não há obediência. Por isso que a gente vê as igrejas sendo faladas, a igreja sendo falada. A gente não pode falar as igrejas, é a igreja. Só há uma igreja. Sendo falada no jornal, na revista, na televisão, falam mal. Porque não há obediência, irmãos. Não há obediência. Há uma aparência de santidade, mas na realidade cada um faz o que quer. Cada um prega o evangelho que quer. Mudam a palavra de Deus, não guardam os mandamentos de Deus. Mas ele diz aqui que nós conhecemos o quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, versículo 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Sendo obediente em tudo, até a morte de cruz. Quando eu fico olhando, irmãos, para a palavra de Deus, Jesus comparou o casamento à igreja. Que mistério esse? E Jesus diz assim ao marido: ama a tua mulher, como Jesus amou a sua igreja, como? Dando a sua vida por ela. Hoje a gente vê os pastores, essa mulher não quer nada, tem ali a minha secretária que quer, está sempre comigo. Quem diz isso, meus, diz tanta coisa. Hoje em dia, os jovens não têm valor de nada. Hoje em dia, o que é que dita a regra? É a palavra de Deus? Não, é a moda. A gente vê eventos que fazem as mulheres, eventos que é tudo para o nome de Jesus Cristo. Aí você vê as moças em cima dos cangotes dos rapazes, com umas roupas que parece que vão para boate, vão para discoteca, tudo peladas. Os homens, quem dita a moda nas igrejas, não é o padrão bíblico. Eu vi um homem de Deus dizer que quem dita o padrão nas igrejas da música é a MTV, essa televisão de música. O que eles lançam é o que se põe nas igrejas. Nós temos que ganhar, temos que nos fazer de loucos para ganhar os loucos. Temos que fazer de roqueiro para ganhar os roqueiros. Temos que nos fazer de surfista para ganhar surfista. Temos que nos fazer de hippie para ganhar hippie. Daqui a pouco dizer, temos que nos fazer de prostituta para ganhar as prostitutas. Aí você vê os tatuadão, todo mundo tatuado, cheio de emblemas malignos e etc. Tem que ganhar os brother aí, sei lá como é que eles falam, nem sei mais essa gíria, estou tão por fora disso. Sei lá o que é, não me interessa. Cabelo roxo. Vê homem de cabelo pintado, também cabelo pintado. É para quê? Para ganhar os brothers. Você liga um rádio hoje em dia, e você não sabe se você está numa rádio do mundo, ou se você está numa rádio cristã. Você não liga uma rádio onde está um homem de Deus ali dizendo: raça de víboras, arrependei-vos. Você não liga uma rádio para dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus. Você não vê. Você liga uma rádio hoje em dia que é tudo para pregar o evangelho. Usam o dinheiro para pregar o evangelho. Outro dia eu estava vendo um programa de domingo à tarde na televisão, liguei assim de repente e vi não sei o que lá de Jesus. Ué, que é isso? Era um programa, não sei o que lá, gospel.
Nossa! Vixe! Eu falei, mas o que é isso? Que expressões são essas? Você não sabe se é o mundo? Não, a igreja é que é o sal da terra. Vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Será? Por isso é que eu digo, irmãos, Jesus não vai voltar para buscar esta igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja verdadeira, a igreja gloriosa, aquela que obedece. Então é assim. Eu acredito numa coisa, que Deus está levantando homens nesses dias, eu não sei quantos mil são, mas é como nos dias lá do profeta, olha, ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Eu não sei quantos mil são, mas ainda há 7.000 que não dobrou o seu joelho a Baal. Eu não sei quantos são. E Deus está levantando um exército destes homens em toda a parte da terra, que têm sido aperfeiçoado como pelo fogo, que tem o seu caráter moldado como pelo fogo, que tem Jesus precioso acima de qualquer coisa, acima do que a sua própria vida, para pregar um evangelho verdadeiro, para levar a sua igreja a voltar às origens, ao evangelho verdadeiro, que está nesta palavra que você tem na sua mão, que não se compromete com nada e que não tem vergonha de pregar o evangelho anunciado nesta palavra, que não omite um jota nem um tio. Eu acredito que Deus está levantando este povo para a última dispensação do Espírito de Deus. E então Jesus virá. Você não se deixe enganar, porque Deus também não se deixa escarnecer. Eu não me animo, irmãos, quando eu vejo, ai que bonito, tantas igrejas abertas. Ai que bonito, 2 milhões aqui, 2 milhões acolá. Eu não me animo com isso. Isso não quer dizer que Jesus está ali. O que nós mais vemos muitas vezes é o homem recebendo glória e não Jesus Cristo. O que é que Deus quer de nós? Obediência. O que é que Deus quer de você? Obediência. O que é que Deus quer de você? Obediência. Nenhum pecado é mais sério do que a rebelião. Nenhum pecado é mais sério do que a rebelião. Mas também, nada é mais abençoado do que a obediência. Nenhum pecado é mais sério do que a rebelião. E nós vimos que a rebelião é como feitiçaria. É o mesmo pecado de Satanás. E nós temos visto ao longo dessas lições que a rebelião, quem é rebelde, incorre no mesmo pecado de Satanás e terá a mesma condenação de Satanás. Meus irmãos, a rebelião não é só se levantar como levantou Miriam e Arão. Rebelião é nós não queremos fazer aquilo que Deus tem preparado para nós. Rebelião é nós não queremos fazer aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus fala através da sua palavra qual é o desejo dele para a sua vida. Mas se você busca os seus próprios interesses, isso também é rebelião. Se você só quer fazer aquilo que lhe agrada, o evangelho não é fazer só aquilo que nos agrada, não é fazer só aquilo que nos dá bem, mas é fazer a vontade de Deus. E se nós não quisermos fazer aquilo que Deus quiser que nós façamos, mesmo muitas vezes nos custa, mesmo muitas vezes nos dói, também é rebelião. Rebelião é muito mais abrangente do que só a falta de obediência pura e simples a alguém, a autoridade que Deus instituiu. Também é não fazermos a vontade de Deus. Porque nós vimos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E será amado de Deus, será amado do Pai. Você ouviu um amém? Amém. Meus irmãos, guarda bem isto. Como é que Jesus aprendeu a obediência? Vamos ler novamente Hebreus 5:8. Como é que Jesus aprendeu a obediência? Pela sofrimento. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Enquanto nós não deixarmos nos moldar por Deus, o sofrimento não irá embora. Eu disse agora há pouco e repito, muitas vezes nós sofremos porque é da vontade de Deus. Para quê? Para nos moldar, para aperfeiçoar o nosso caráter. Como é que Jesus aprendeu a obediência? Pelo sofrimento. Quando tudo está bem, meus irmãos, quando tudo na tua vida corre às mil maravilhas, quantas horas você gasta na presença de Deus? Quando tudo está bem. Quando tudo está às mil maravilhas, 100%. Você tem dinheiro no bolso, em casa está tudo ótimo, na igreja está tudo perfeito. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta procurando ter intimidade com Deus? Quando nada está bem, quando você sofre, quanto tempo você gasta na presença de Deus? Falem comigo. Estão tão quietos? Ficaram em silêncio de repente? Quando as coisas não estão bem para a sua vida, quando há oposição, quando você é um servo de Deus, está servindo a Deus na igreja e de repente levanta um monte de opositores falando mal de você, e você está fazendo tudo correto, você está fazendo tudo certo, você busca Deus, você vem ministrar o louvor, por exemplo, e a glória de Deus baixa, mas aí de repente você tem um monte de gente te chateando, ou você tem problemas em casa, o teu marido está te chateando, a tua mulher está te chateando, o teu filho está te chateando, ou lá no emprego está lá um zum, dizendo que vai haver cortes. O que a gente logo faz? Epa, está na hora de correr para a presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente começa a lembrar os versículos todos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que o temem. E a gente jejua, a gente ora, a gente lê a Bíblia. A gente obedece. Deus manda, olha, quero que tu vás para lá. É para já, Senhor. Já fui. Quero que tu vás ali. Já estou lá, Senhor, é rapidinho. Quando tudo está bem, olha, preciso que tu vás para ali. Estou tão cansado, trabalhei tanto essa semana. Ir para a igreja de manhã, ficar em casa é melhor. Eu gosto de olhar para a igreja. É um bom termômetro da fidelidade dos irmãos. Quando a gente prega sobre fé, quando a mensagem é boa, o pastor do céu está todo animadão, né? E prega aquelas bênçãos, quem é Jesus? E o pessoal, oba, é hoje. Mas quando ele começa a pregar raça de víboras, arrependei-vos e por aí afora, cadê os irmãos? Está frio hoje de manhã, vou só à noite. É verdade, olha para a igreja. Quantos bancos faltam vazios? E vai dizer que essa igreja é só esse povo aqui? Não é não, irmãos. Vem hoje à noite. Vem à noite. Você nem lugar para sentar tem. Se você chegar atrasado um pouquinho, tem que ficar lá fora. Quando a mensagem é boa, todo mundo vem. É bênção. Quando a mensagem é fogo, eu quero me queimar nada. Mas o que Deus quer de nós? Obediência. Como é que nós aprendemos a ser obedientes? É no sacrifício, irmãos. É quando as lutas vêm. Você já pensou nisso? Como é que o fogo é apurado? Como é que o ouro é apurado? Pelo fogo. Como é que o diamante chega a ser um diamante valioso? Passando pelo processo de lapidação. A madeira de acácia, que é uma madeira muito usada na Bíblia, é uma madeira nobre, mas muito cheia de nós. E ela, para poder ser usada, ela tem que ser aplainada. Só que ela tem muito nó. E quando o formão, como é que chama, né? O formão é aquela plaina, né? Vem e chega num nó daquele, ai! Mas o nó tem que ser tirado. Nós também somos assim, cheios de nós. E Deus quer nos aplainar, nos moldar, deixar lisinhos, para sermos conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Deus tem que tirar os carrapatos.
Deus tem que tirar os bichos que se pegaram ao longo dos tempos. Deus tem que nos tirar o pecado, os tumores. Tem que muitas vezes espremer para tirar o lixo que está lá dentro. Dói. Mas é assim que nós aprendemos a obediência. Foi assim que Jesus aprendeu a obedecer. Nós gostamos muito das bênçãos, irmãos. Gostamos muito das bênçãos, mas para as bênçãos ter conosco, é preciso nós obedecermos. Para as bênçãos ter conosco, veja lá, Deuteronômio 28, no instante. Versículo, já no versículo número 1. Deuteronômio 28. Versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e por aí afora. As pessoas gostam muito de ler as bênçãos todas, mas tem que atentar para isso. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Meus irmãos, muitos irmãos aqui estão passando por situações na sua vida que não são situações normais, que é Deus aperfeiçoando o seu caráter. Deus está aperfeiçoando o seu caráter para a obra que Ele quer fazer através de você. E você tem orado muitas vezes e parece que não há resposta. Por quê? Porque há um tempo que Deus está fazendo com que você sofra para que você se torne uma pessoa obediente. Se nós ouvirmos a voz de Deus, quando nós ouvirmos a voz de Deus, meus irmãos, e praticamos, nós vamos muitas vezes contra os nossos sentimentos, contra aquilo que pensamos. Jesus em tudo foi obediente a Deus. Vamos para João 4. Nós vamos ver alguns versículos para terminar. João 4, versículo 34. João 4, 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja o que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. João 5, 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Veja que em tudo Jesus imitou ao Pai. Jesus foi obediente em todo o tempo. Todos esses versículos que nós estamos vendo, nós vemos a obediência de Jesus Cristo. Versículo 30 do capítulo 5. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não busco a minha vontade, mas busco a vontade do Pai que me enviou. Capítulo 6, versículo 38. Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas o quê? A vontade daquele que me enviou. De quem é a vontade que nós temos que fazer? É a nossa? Não, é a vontade de Deus. Vocês estão tão quietos? É fome? Esse capítulo 8, versículo 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço o quê? Sempre o que lhe agrada.
Eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai nunca nos deixa só quando nós fazemos aquilo que lhe agrada. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos passar pelo fogo, pela água, por qualquer coisa. Deus está conosco. O que diz Romanos 8,31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para Deus ser por nós, nós temos que obedecê-lo. Nós temos que obedecê-lo. Por que Deus era com Jesus? Porque Jesus não fazia nada por si mesmo. Jesus fazia sempre a vontade do Pai. Jesus tinha sempre, entre aspas, a preocupação de fazer a vontade do Pai. E é isso que Deus quer dos seus filhos. É isso que Deus quer da sua igreja. Deus está buscando uma igreja. Vai buscar uma igreja que não busca os seus próprios interesses, mas que busca a vontade do Pai. Por isso que muitas das coisas que você está vendo por aí não vai subir. Por quê? Porque não faz a vontade de Deus. Capítulo 9, versículo 4 de João. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Veja o que é que Jesus disse. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, meu irmão e minha irmã, você tem que fazer as obras de Deus, a obra que Ele te enviou para fazer. Capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de fazer e sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Olha que exemplo de obediência. Jesus, 100% homem, mas obediente em tudo a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, fazendo tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Posso ouvir um amém? O que Deus quer que você seja? Obediente. Jesus é o nosso exemplo. Medite nesta palavra. Jesus conseguiu, também é possível que nós consigamos também. É possível que nós também sejamos obedientes, passando por qualquer situação. Obedeça a Deus, que Deus tem o melhor para você. Amém, irmãos? Olha versículo 14 e 10, o último versículo de João. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Se nós obedecermos a Deus e deixarmos que Ele faça aquilo que Ele quiser, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.